Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para Cantares capítulo 8, versos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Vamos orar. Ó bendito Deus, mais uma vez nesta manhã de domingo, concede a bênção de pregar com poder, com graça, com vigor, com fé e amor a tua palavra. Os que estão aqui que possam aprender dela, e por onde ela for, Senhor, edifica a igreja, salva os perdidos e engrandece o teu nome. Dá-me teu poder enquanto eu prego, em nome de Cristo, amém. Muito bem, queridos irmãos, eu preguei nesse texto, no versículo 5, o versículo 5, eu preguei domingo passado. Eu acho que foram 2 domingos que eu preguei nesse texto, versículo 5. E no primeiro assunto aqui, eu procurei mostrar para os irmãos por que pregar isso em Cantares. Eu vou repetir aqui, coisa rápida, só para os irmãos entenderem. Muitos pensam que Cantares é um livro que foi escrito para tratar de relacionamentos conjugais, do casal e tal. Tudo bem, se há um pastor que queira pregar sobre o assunto, que pregue. Eu não vejo assim. Eu vejo Cantares um livro de Deus para a igreja. O amor de Cristo pela igreja. Só que nós estamos lendo e entendendo no contexto do Velho Testamento. Quem escreveu aqui foi Salomão. Como homem, Salomão não podia ser um modelo de um marido. Ele tinha muitas mulheres, não é verdade? Mas quando nós transpomos, irmãos, o que está escrito aqui para o cenário do Novo Testamento, aí a coisa muda. Porque o objetivo da Bíblia é relatar de Jesus. Como foi que ele amou Davi? Como foi que ele amou você? Como foi que ele se entregou na cruz por nós? Esse é o objetivo. Deus não quer exaltar a família, falar de casamento, tá? Podemos até ver isso na Bíblia, ensinar, falar, é bom falar sobre isso. Nada contra. Eu já preguei sobre esses assuntos. O que todavia eu quero deixar claro para os irmãos é o fato de que Deus está interessado, Deus tem como objetivo falar da igreja, do amor de Cristo pela igreja e do dever da igreja. Então o que eu fiz no versículo 5, irmãos, foi mostrar basicamente o quê? 3 assuntos. Eu mostrei como foi que nós estávamos lá no mundo, como foi que Jesus Cristo veio e nos achou, como era perdido. É um assunto que precisa ser mais tratado hoje do que casamento. Quem era eu? Eu era um perdido. Então é representado aqui no versículo 5 no começo. Os irmãos estão vendo aí? Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Tá bom? Então essas linguagens aqui vocês vão entender, porque não tem nada difícil aqui. A Bíblia foi escrita para os crentes.
tá? Até o mais simples crente pode entender isso, tá? Não foi escrito para os doutores, os teólogos, não. Eu, como pastor, eu tenho que pregar para os mais simples irmãos da igreja, tá? Então, queridos irmãos, outro detalhe aqui que aparece ainda no versículo 5 é sobre como foi a nossa salvação. Onde Jesus nos achou? Debaixo da macieira. Está vendo aí o versículo? Debaixo da macieira. O que é isso? É a história do Éden. Como foi que nós fomos achados lá? Então eu sempre falei para vocês aqui, e sempre vou repetir, porque essas coisas importantes têm que ser repetidas. A nossa história, a minha e a sua história, de onde você nasceu, de que família você é, de que estado você é, que língua você fala, que sexo você tem, isso não importa. Não tem relevância na Bíblia. Porque Deus conta a nossa história do Éden. Agora, se você quer saber os detalhes da vida particular de você, da vida pessoal, da sua formação física, tá? Onde você nasceu, quem eram seus pais, tá? Isso é tratado no assunto chamado predestinação. Tá? Eu falo com vigor sobre isso, porque a Bíblia trata da minha vida, trata da vida particular, como foi minha situação, se eu era pobre ou rico, se meus pais eram assim, como eu nasci, que circunstâncias foram, se eu fui de uma família rica ou não. Isso é tratado em predestinação. É para crente só, queridos irmãos. Tá bom? Então, veja bem, eu estou tratando a história nossa aqui, no versículo 5, a respeito do Éden. Foi a minha queda, foi lá, tá? Muitos pensam hoje que caíram quando chegou a idade da Alice, ou do meu netinho, tá? Não tem nada a ver. A minha queda foi no Éden. Quando a Alice nasceu no pecado. Quando meus netos nasceram, meus filhos nasceram no pecado. Pronto. Você vai brigar com Deus? Não. Então, queridos irmãos, vamos atentar para isso, porque no versículo 5 trata sobre isso. Os irmãos estão vendo aí? Eu não estou inventando isso. Bom, diz aqui, ainda fala da mãe, aquela que te deu a luz. É uma linguagem peculiarmente do Velho Testamento, irmãos. Deus não elogia a mãe de ninguém. A mãe é representada no Velho Testamento como alguém que deu à luz, trouxe ao mundo um pecador. Quando eu nasci lá em Bicuí, na Bahia, minha mãe deu à luz um pecador, nascido para pecar. Se não fosse a graça irresistível, eu estaria talvez no inferno já, tá? Então, queridos irmãos, vocês pensam que essas coisas não são importantes? Elas são de tamanha envergadura no conhecimento da Bíblia. Eu não vou entender outras coisas se eu não entender isso aqui. Foi Deus chamando. E coloca em linguagem incrível. Olha o versículo. Versículo 5. Debaixo da macieira, ele fez o quê? Te despertei. Isso aqui é aquele ensino do Novo Testamento. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Só estou lembrando disso aqui, porque eu já tratei sobre isso. Como é que os homens estão aí fora? Como é que estão seus vizinhos? Eles estão debaixo da macieira. O mundo é debaixo da macieira, está debaixo da macieira. Então todo mundo bem, sentindo bem, dormindo no pecado. Então, se Deus não chamar, eles não vêm. Você pode chegar lá para o seu vizinho, vamos para o culto hoje à noite? Ele não vou não. Tá? Eles correm para outros cultos. Eles querem receber bênção de Deus, querem ter prosperidade na vida. Eles querem isso porque estão debaixo da macieira.
eles encontram ainda debaixo daquele lugar onde caíram, então, onde tombaram. Eu espero que a minha linguagem esteja tão clara que os irmãos vão entender. Agora, a partir do versículo 6, a coisa muda. Sabe por quê? Porque o que nós vemos no versículo 5 é diferente do que vemos no versículo 6. No versículo 5, Deus me mostra como eu era. Está vendo? Agora no versículo 6, Ele vai mostrar quem eu sou. Antes eu era caído no pecado. Tem um hino antigo: antes eu era perdido, vagava sem ter direção. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei. Isso é visto no versículo 5. Não esqueça. No versículo 6, agora eu sou crente. Está vendo aqui? Então, o amado, no caso Jesus, o meu esposo. O crente pode falar isso sem medo. A irmã Aparecida pode falar isso tranquilo. Meu esposo amado. É a igreja falando, é a confissão da igreja, irmãos. Meu esposo. O que ele requer de mim? É um assunto, irmãos, hoje muito difícil para ser tratado. Mas é literalmente bíblico. Por quê? Porque hoje as mulheres estão ocupando um espaço que não é bíblico. Elas correram para dizer que Deus está errado. Então elas tomaram um lugar que a Bíblia não dá para elas. A Bíblia não muda, queridos irmãos. O mundo é mutável. A Bíblia, entretanto, não é. As mulheres na Bíblia são colocadas em seu lugar, tá? E os homens têm sua posição, tá? Nenhum é melhor do que o outro, nenhum. O homem tem sua responsabilidade e a mulher também tem. E quando vocês colocam na balança, quem é mais importante, o homem ou a mulher? Ninguém, nenhum. Os dois estão bem no nível de justiça, tá? Tem diferença. Eu cumpro o meu papel de homem, Dona Nádia cumpre o papel dela de mulher, dentro do contexto bíblico. Todo mundo é feliz nesse sentido, entendeu? Referindo aos crentes. Mas o que eu quero ressaltar aqui, queridos irmãos, é o seguinte: é que ao tratar sobre o que a Bíblia está falando aqui, encontramos dificuldades, porque nós não queremos as mulheres hoje não querem entender à luz da Bíblia o que a Bíblia fala. Mas aqui nós temos um homem exigindo dela. Olha o versículo 6. Vocês estão vendo aí? Põe-me como selo sobre o teu coração. Não é a mulher falando para o homem, é o homem falando com a mulher. Está vendo aqui? A exigência é dele. Por que isso? Quem foi que achou a salvação? Foi o homem? Não, foi Deus. Nós vimos no versículo 6. O homem está perdido. Quem vai buscar? Deus. A ideia hoje, queridos irmãos, é que é eu que decido para Deus. Foi minha decisão. Isso é mentira. A decisão é de Deus. É Ele que busca o pecador. Não é o pecador que busca Ele. Quando você vê alguém chegando à igreja, ou mesmo um amigo seu, vizinho, ou parente, querendo conhecer a verdade bíblica, não é ele, é Deus operando. Se chega alguém, por exemplo, hoje, à noite desejando de conhecer o Evangelho, é Deus que está atraindo. Ele vem do deserto, é Deus buscando, conforme nós vimos no versículo 5. Mas aqui, queridos irmãos, no versículo 6, é o crente já. Como deve proceder o crente? Queridos irmãos, biblicamente, como deve ser o crente? Eu sou crente, a ideia arminiana hoje, a ideia que é perpassada para todos os crentes hoje, é que eu aceitei Jesus, vou viver como eu quero. Mas biblicamente não é verdade. Biblicamente, salvação tem um duplo aspecto.
Ela traz salvação a mim e traz santidade. Ah, pronto. Eu sou crente, eu sou santo. Veja, eu não coloquei primeiro santidade, está vendo aqui? Eu não inverti as coisas. Os irmãos lembram que eu falei sobre o sangue e o azeite no Velho Testamento? Quando o sacerdote era santificado, colocava o sangue primeiro, aqui e no dedão do pé. Lembra? Primeiro vinha o sangue, depois o azeite. O sangue representa a salvação e o azeite representa a santificação. Está vendo aí? Então, queridos irmãos, pedir que alguém que não é crente para ser santo, não consegue, não tem jeito. Não coloque o azeite primeiro, porque não vai dar certo. Tá? Então vamos lá. O que é que Deus requer do crente? O que é que o marido requer da esposa? O que é que o noivo amado requer de mim, como crente, requer de vocês, que afirmam que são crentes? O que é que ele requer? Olha o versículo 6, vamos lá. Vamos nos inteirar do assunto agora, que eu vou pisar nesse terreno aqui, queridos irmãos. E se vocês não examinarem a Bíblia, o problema vai ser de vocês, porque eu estou pregando o que a Bíblia está ensinando aqui. Ah, vamos lá. Primeiro nós temos aqui, queridos irmãos, o pedido dele. Põe-me como... Aí ele apresenta o selo duas vezes e em dois lugares. Como selo sobre o teu coração e como selo sobre o teu braço. Eu acho isso maravilhoso, né? A gente, quando fala de casamento hoje, a gente sempre lembra de uma aliança, né? Eu ainda tenho essa aliança aqui, ó, eu quero preservar. Mas aqui Jesus não está falando dessa aliança de que você põe no dedo. Não, está falando sobre o selo. E é importante ouvir sobre isto, porque o selo é sinal de quê? O selo é sinal de quê? De segurança. Quando você recebe uma carta, ela está selada, tá? Você lembra no Velho Testamento, quando os reis selavam as coisas, eles selavam com o anel que estava ali no dedo dele. Quando ele carimbava, nas leis da Pérsia era assim. Quando Amã pediu ao rei para matar os judeus, o rei deu a palavra dele, carimbando. Carimbou ali o que estava escrito, pronto. Documento. E aqui o Senhor pede para que nós tenhamos o selo sobre o quê? No coração, em primeiro lugar. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Por que no coração? Olha, veja bem. Em primeiro lugar, lembre que Deus requer conversão no coração. Ah, por que no coração? A Bíblia fala muito do coração, irmãos. Se crês de todo o coração. Porque vida é assim. Todo relacionamento aqui exige coração. Tá? Você trabalha numa empresa, você vai trabalhar de todo o coração para aquela empresa, para ganhar seu pão de cada dia. Quando Deus chama pecadores, Ele requer coração. Se crês, se de todo o coração creres, porque é isto. O coração na Bíblia é exatamente o homem interior, tá? Totalmente de Deus. Pronto. Jesus quer isso. Ele não quer conversão pela metade. Ele não quer bolo meio assado, entendeu? Você é crente de um lado e não crente de outro. Ele requer o coração completo para Ele. É isso que Ele quer. Então, quando Ele chega para um crente, Ele requer o quê? Põe-me como selo sobre o teu coração. Então, veja bem, o que diz aqui é: eu quero que você põe-me como selo Jesus no coração.
É ali que reina. Então eu vou tratar com os irmãos aqui sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, primeira lição, conversão sincera, tá? Porque do coração, lembra? O coração do homem não é bom não, irmãos. Eu vejo como hoje os falsos mestres estão tramando contra a população, nesta área religiosa. Todo mundo tem Jesus hoje, todo mundo. É mentira. Não tem. Jesus só entra em convertidos. Jesus entra quando o pecado sai. Entendeu? O homem não salvo, o problema dele é onde? Não é na aparência, não é no cabelo bonito, não é no rostinho belo, não é na força física, nem dos aspectos religiosos ou circunstâncias que o envolvem. O homem é do coração, é ali que Deus vê. Você lembra quando Samuel foi escolher o rei na casa de Jessé? Apareceram aqueles moços fortes, bonitos, de guerra. Deus falou, não olhe a aparência deles. Eu tenho alguém. Quando Davi entrou, falou, é esse aí. Tá? Porque Deus vê o coração. É isso aí, queridos irmãos. Então, Romanos capítulo 6. Vocês não precisam abrir lá, porque vai ocupar um pouco o nosso tempo, mas eu vou lembrar aquele capítulo para vocês. É aquele capítulo que trata sobre o domínio do pecado no homem. O que é o homem natural? Qual é o poder que domina nele? É Deus? Não. O que domina aquele homem que é um decente homem de Ribeirão Preto? O melhor homem de Ribeirão Preto? Quem domina ele? O pecado. Nota, eu coloquei o pecado no singular, não coloquei no plural. O pecado. Vocês, quando abrirem Romanos capítulo 6, vocês vão perceber que está no singular, não está no plural. Tá? Porque o pecado é um poder tirano, eu diria para os irmãos, é um ser que domina o homem lá dentro, não é o diabo não, por favor, é o pecado. Se prendesse o diabo agora lá no abismo, se prendesse agora, o homem seria o mesmo, irmãos. Então, é trabalho dos falsos mestres jogar a culpa no diabo e nos demônios. O problema do homem é o homem. Tá? Pronto. E escuta, irmãos, é no coração. Quando Jesus entra, porque o pecado saiu. O domínio do pecado saiu. Aquele tirano saiu. Nota, o crente não tem mais problema com o pecado. Eu estou dando ênfase, ele tem problema com a natureza dele. Chamado natureza carnal. Aí o crente tem. Tá? Então aquele desejo famigerado da carne habita aqui, irmãos. Tá vendo? Chamado carne. Quando Jesus salva alguém, ele entra no coração, o pecado sai. Tá? É igual você, se você vai compra uma casa para morar lá, o antigo dono sai e você entra. Você não vai conviver com ele lá. Não é assim? Exatamente. Ele sai e você entra, você agora é proprietário. Assim que Cristo faz no coração. Então ele diz, põe-me como selo. Esse lugar aqui não é mais meu. Esse lugar aqui não é mais do pecado. Quem entrou aqui foi Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Está vendo? É como uma mulher casada, responsável. Eu falei, meu ser agora é do meu marido, toda a minha vida. É assim que o crente faz. Está vendo aqui, queridos irmãos? Eu sou de Jesus, aleluia. Igual aquele hino lá que nós cantamos. Está vendo? Eu sou de Jesus. Então eu quero passar aqui para os irmãos o que Paulo fala. Vamos para Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Você, por favor, coloque alguma coisa assim em Cantares, para você não perder, tá? E vamos lá para o Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha o que Paulo fala ali. Gálatas 2, 20.
Eu não sei se eu achei primeiro que vocês, mas eu já estou com o versículo aqui perante mim, atualizado. Vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, os irmãos, volte, não precisa voltar agora, volte no pensamento para Cantares. Não sou eu, Paulo, quem vive, mas Cristo vive em mim. Está vendo o que significa selo no coração? Veja bem, e esse viver, agora Paulo não joga fora a vida natural dele, tá? Aí está aquele crente, ele fala, Cristo vive em mim. Então você vai ver que ele trabalha, que ele tem a família dele, que ele tem os filhos, que ele precisa se alimentar, que ele precisa dormir, que ele precisa viver a vida comum do mundo aqui. Ele diz, entretanto, o seguinte, e esse viver que agora tenho na carne, tá vendo? Daqui a pouco termina o culto, nós vamos voltar para nossa casa, vamos participar do que o mundo participa. Eu vou almoçar, você também, tá? Vamos descansar um pouquinho, à noite vamos ter um jantar, tá? Vamos dormir, é a vida na carne. Paulo não descarta isso, tá? Ele diz, a vida que eu tenho agora, o viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Está vendo? Eu já citei esse versículo anteriormente para os irmãos. Veja, é um pouco diferente na corrigida. Na corrigida diz, vivo pela fé do Filho de Deus. Não no. Da fé. Por que ele coloca? No grego, no texto original, tá? Vivo pela fé do, não no. Por quê? Porque para eu crer, Deus me deu a fé. A fé que temos para a salvação não foi minha. Não fui eu que nasci com fé em Deus. Isso não serve. Isso é coisa natural, irmãos. Tá? A fé do crente veio de Jesus para ele. O autor da nossa fé. Foi isso que Paulo falou. Eu vivo da fé do Filho de Deus. Então é nisso aqui que eu quero cristalizar o assunto, queridos irmãos. Veja, eu vivo agora pela fé que o Filho de Deus me deu. Tá ali você trabalhando, correndo lá, ganhando o pão de cada dia. Você está vivendo pela fé? Então, Paulo diz o quê? Morri para o mundo. Interessante. Como alguém pode morrer para o mundo e ainda conviver no mundo? Não faz, irmãos, não muda a situação. Está ali naquela festa, alguém convidou você, você vai? Mas eu morri para o mundo. Entendeu? Palavrões não falo mais. Ri com as maldades dos homens, não mais. Ser do mundo, não mais. Meu compromisso é com o selo que está aqui no meu coração. Está selado já. Nesta casa a maldade não entra mais. Jesus habita ali. Está vendo? O homem crente, ele parece um homem natural. Porque ele faz as coisas normais da vida dele. Mas por dentro ele é espiritual. Está vendo? Pronto. Vivo pela fé, o Filho de Deus. Isso é selo, queridos irmãos. Selo no coração. Puxa vida, não é maravilhoso isso? Põe-me como selo. Então, crente, chegou o momento, eu sou de Jesus. Pronto. Eu não sou mais do mundo. Eu morri para aquilo. É essa diferença que há entre o crente e o não crente. Ele é de Jesus. Vamos para o segundo assunto aqui. Voltando para Cantares, tá? Então eu espero que você com a caneta, com seu dedo mesmo, você já retornou ao texto. Ele primeiramente pede para colocar como selo sobre o coração. Depois ele diz, põe-me como selo sobre o teu braço. Vamos colocar as coisas no devido lugar aqui? Não que está fora de lugar, é porque a gente,
A gente não entende as coisas da maneira correta, né? A gente fica imaginando coisas diferentes. Eu sou assim, você também é, tá? Primeiro nós temos doutrina, depois nós temos prática, tá bom? Que é a diferença? Vamos lá, pegue bem, queridos irmãos. Cristo em mim, selo no coração. Eu em Cristo, selo no braço. Vamos repetir aqui? Quando a Bíblia diz Cristo em vós, salvação, selo, Cristo habita em mim, tá? Quando fala selo no braço, eu em Cristo, Cristo em mim, selo no coração. Eu nele, selo no braço. Agora você vai ver. Quando a Nádia sai comigo na rua, a gente passear em algum lugar, ela me segura aqui. Tá vendo? Ela quer, toda mulher quer proteção. E quem dá essa proteção é o homem. Tá? A mulher não pode ficar sozinha neste mundo. Tá? As irmãs que são crentes, você tem Jesus, você é protegida nele, pode ficar tranquilo, ele nunca vai te abandonar, nunca, tá? Então vamos lá, queridos irmãos, vamos trazer aqui o relato sobre selo no braço. Selo no braço significa compromisso, tá? É agora o momento. Vamos aplicar a coisa na vida? Vamos. Eu estou protegido nele. Eu estou declarando que não tenho mais aliança com o mal. Não tem. O que era vício, acabou. Tem que lutar, queridos irmãos. Vida cristã não é emoção. Nós não temos aquele estímulo emocional para viver a vida cristã. Nós não compactuamos com isso. Nós vivemos pela fé. Deus mandou e eu obedeço. Pronto. É a Bíblia aplicada na vida. Eu tenho um compromisso. Uma vez que eu sou de Jesus, então vamos aplicar a coisa. A Bíblia está cheia disso. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Não saia. Está vendo? Eu que tenho que lutar contra aquilo. Não mais ofensa. Não. Eu fico ofendido com qualquer coisa, acabou. Então, às vezes, nós tropeçamos nisso. Choramos diante de Deus. Não quero mais viver assim. Tá? Eu quero um compromisso com meu Senhor. Tá? Então, aquelas coisas de antigamente, imoralidade, as coisas vis, imundas do mundo, elas devem sumir da nossa vida. Vamos purgar, tirar como se tira cobra, ou mata a cobra na vida. Queridos irmãos, nós estamos numa luta. E a maior parte dos crentes hoje não sabe o que é luta contra o mal. Para eles é o seguinte: aceitei Jesus, está tudo bem. Não, nós temos guerra. Nós estamos travando uma peleja até entrar no céu. Nós temos uma batalha no caminho estreito, queridos irmãos. Se você olhar para trás, Satanás vem nos perseguindo. Aos lados, demônios e poderes das trevas. E a carne que é poderosa e o mundo contra nós. Não é brincadeira. Então é dia após dia. O crente lutando para esmagar o poder da carne. Você fala: pastor, me prova isso. Vou provar. Se vocês forem comigo agora, segure novamente em Cantares aí. Vamos para Romanos agora, capítulo 8. E vocês vão convir como a Bíblia fala sobre isto. Há uma alegria interior, mas uma luta por fora. Foi isso que Paulo falou. Luta, força por dentro, luta por fora. Vamos lá, Romanos capítulo 8. O que diz? Veja bem.
ele diz o seguinte, versículo 9: vós, porém, falando com os crentes, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: você é crente? Então habita em você o Espírito Santo. Você vai lutar pelo poder do Espírito. Então pegar uma pessoa não crente para fazer lutar contra a carne é inútil. Não adianta, ele não vai fazer. Ele pode cortar o cabelo para dizer que é crente. Ele pode deixar de usar, uma mulher dizer que deixou a pintura, mas isso é por fora. Deus nos faz lutar por dentro. É a luta do homem interior. Então o Espírito de Deus tem que habitar nele. Do caso contrário, ele não vence. Não tem jeito. Eu posso encher de pessoas incrédulas aqui. Ele pode ser atraído por bateria, música e outras coisas, tudo. Mas eles não são crentes. Tem que nascer de novo, queridos irmãos. Veja bem, o que diz no versículo 10? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa de quê? Da justiça. Notem aqui, queridos irmãos, meu corpo é mortal. Esse corpo que você está vendo aí, você está nele, é um corpo morto. Está indo para a sepultura. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer. Está vendo? O corpo vai para a sepultura por causa do pecado. Mas o que acontece com o crente? O Espírito de Deus habita nele. Há um homem interior lá dentro do crente que o faz vitorioso. Isso aqui que o mundo não entende. Está crente lutando contra a carne. Agora vamos para o versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne. Eu não tenho nenhuma dívida com a carne. Eu não tenho nenhuma dívida para fazer o que a carne quer. Tá? Quando a carne me chama, vamos lá pecar, eu não tenho nenhuma dívida. Tá? Para não servir mais. Então vamos lá. Como se constrangidos a viver segundo a carne. Agora versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, do corpo, certamente vivereis. Era assim que os crentes do passado viviam, irmãos. Combatendo com poder a carne. A nossa carne é igual cão. Se você quiser matar um leão, por exemplo, deixa ele sem comer, ele vai morrer. Se eu quiser mortificar a carne, é só não dar comida para a carne, que aos poucos você vai mortificando. Está vendo? Então nós temos que lutar assim. O que acontece hoje é que a maior parte dos chamados crentes, eles não querem, nem entendem isso. Eles querem emoções, gritaria, pulo, não tem nada a ver. Vida cristã é guerra, é selo no braço, todo mundo pode ver, eu sou de Jesus. Então a guerra, irmãos, para a maturidade, para a vida cristã. Eu serei igual a Cristo no céu, eu serei semelhante a Ele. Então o trabalho de Deus agora é nos transformar mais à imagem de Cristo. Chegaremos lá no céu e seremos semelhantes a Ele. Então não tenha medo, não tenha, encare. Agora, queridos irmãos, eu tenho alguns minutos agora para tratar do último assunto. Voltando para Cantares. É óbvio que eu não tratei de todos os detalhes sobre esse assunto. Exigiria mais tempo para isto, que não temos, tá bom? Vamos para o último ponto. E agora, nós vamos tratar do perfil do grande amor em relação a Cristo. Vamos voltar para o texto? O versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Agora ele mostra a razão.
Porque o amor é forte. Deixa eu ver onde eu estou aqui. O amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Que linguagem! Está vendo aqui? O que está acontecendo hoje no Brasil, queridos irmãos? Eu tenho que trazer essas coisas para os irmãos entenderem. O amor parte da mulher para o marido? Não. Parte do homem para a mulher. Hoje as mulheres querem inverter as coisas. Elas querem conquistar o homem. E biblicamente a coisa está invertida. O amor sempre parte do homem para a mulher. É o homem que ama uma mulher, não ela. Está vendo? A mulher gosta do marido. O marido ama. Está vendo aqui? Quem amou a igreja? Foi a igreja que amou a Cristo? Não. Foi Cristo que amou a igreja. Cristo amou a igreja. Você diz, eu sou crente. Quando você estava no mundo, você odiava Jesus. Ele que te amou. Foi em busca para lhe salvar. Está vendo? Então, esse amor, no seu devido lugar, o amor de Cristo, é colocado aqui, forte como a morte. Por isso, irmãos, está acontecendo essas tragédias no Brasil. Porque quando um homem ama uma mulher e casa com ela, ele não concebe a ideia de perdê-la. Porque o amor é forte. É o que tem acontecido hoje, muitas desgraças. Muitas mulheres assassinadas. Não justifica. Eu estou tratando do amor do homem, não estou tratando de vida espiritual. Tá? Não estou tratando. O que eu estou dizendo é que o modo de Deus é um modo correto, justo e santo. Sair daquilo é como cortar a linha do trem. O trem vai descarrilhar e vai haver tragédia. Então, queridos irmãos, o amor é de Cristo. Ele diz, o amor é forte como a morte. Que comparação, Que comparação. Forte como a morte. O que quer dizer com isto, irmãos? Eu até preguei poucos dias atrás sobre a força do amor e a força da morte. Mas aqui, queridos irmãos, é uma ilustração. Por quê? O amor tem um poder conquistador, assim como a morte. Vocês já perceberam que quando a morte quer pegar alguém, não tem jeito? Vai mesmo. Pode ser o homem mais poderoso que tiver. Quando a morte chega, é aqui. Quando Deus ordena a morte de alguém, a morte é poderosíssima. Ela não olha se a pessoa tem dinheiro, se pode pagar o médico, se tem um seguro de vida, se tem uma conta bancária gorda, né? Se tem muitos amigos, médicos. Isso a morte chega e ela não olha a face, se é novo, se é um jovem bonito, se é uma moça bela. Isso não importa, a morte chega. Ela é conquistadora. O alvo da morte é pegar almas e jogá-la no inferno. O trabalho da morte é assim. Ela pega almas e joga no inferno. Ela trabalha para o inferno. Você está vendo aí? O próprio texto mostra. O amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Está vendo aí? A palavra sepultura na Bíblia, no Velho Testamento, é inferno. Sheol. Que coisa. Né? Então os dois trabalham juntos. Agora vamos lá. O amor é forte como a morte. Então o amor de Cristo. Por que isso, irmãos? Porque o amor é forte, o poder de Cristo, o poder conquistador, sobrepujando a força, a glória e o tempo. Quando Cristo
veio para me buscar? Morte. Cristo amou tanto a igreja, Ele amou tanto um perdido como eu, que Ele entrou no campo de batalha e Ele venceu a poderosa morte. Paulo trata sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está a morte, o teu aguilhão? Coisa mais espantosa que tem, irmãos, no mundo, é alguém enfrentar a morte. Ela é terrível. Eu me lembro de uma ilustração de um homem condenado a cadeira elétrica nos Estados Unidos. Na hora de ser sentenciado, ele foi levado até lá. Ele falou: não precisa me segurar, eu vou enfrentar. Mas quando ele chegou lá perto, que ele viu que ele ia sair deste mundo e enfrentar o juízo de Deus, ele deu um grito tremendo, tentou fugir. Quem pode contra a morte? Cristo venceu e o crente venceu. O crente é aquele que incrivelmente enfrenta a morte tranquilo. Eu vou morrer, vou estar com Cristo, assim com todos os santos. Pedro ia ser executado no dia seguinte, ficou na prisão dormindo, esperando o outro dia para ser executado. Não ocorreu por causa do milagre. Então, queridos irmãos, Cristo conquistou. Ele venceu, sobrepujou a força, a glória e o tempo, quando destruiu o poder da morte. Então Cristo fez por amor ao perdido. Ele não vai perder nenhum dos seus, como a morte não perde aquele que domina. Cristo não vai perder nenhum crente. Se tem algum crente no inferno agora, ele não era crente. Ele era crente de algum pastor, de alguma igreja, mas não de Cristo. Cristo não perde nenhum, queridos irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas não perecerão. Está vendo por quê? Força do amor. Então é o seguinte, essa semana eu falei com um senhor que disse que era crente. Falei: se você fosse crente, você já teria sido disciplinado por Deus, vivendo do jeito que você vive. Ele não é crente, por causa da força do amor. Jesus vai atrás dos seus. Você está querendo viver como quer? Ele te dá uma surra boa. O amor faz isso. Um pai que ama, por exemplo, disciplina. Em Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Deus não deixa os seus sem disciplina, senão não é filho. Não deixa, queridos irmãos. Ele vai atrás, ele dá uma boa surra. E se for necessário, ele tira do mundo pela morte. Porque a intenção do Senhor Jesus Cristo é que nós vivamos para Ele neste mundo. O alvo é esse. Põe-me como selo sobre o teu braço. Marca aquilo. Outro detalhe, queridos irmãos. Mostra também o poder arrebatador. Olha o que diz o texto: duro como a sepultura o ciúme. Será que Cristo tem ciúme do crente? O marido que ama tem ciúme? Tem. Ele vai proteger. Ele fala: eu conquistei minha mulher, ela é minha. Cristo também vai falar isso. Ele tem ciúme. O Espírito sente ciúmes. Impressionante. E é justo isso? É um ciúme santo. Ele falou: eu paguei. Eu comprei Joana, Maria, José, comprei com meu sangue. Ele é meu, ela é minha. Pronto. A igreja é do Senhor. Então o inferno quer pegar? O inferno quer abrir a goela para abocanhar o crente? Não consegue. Então ele diz: duro como a sepultura, como o inferno, o ciúme. Então o inferno quer, o inferno requer. Eu requero mais, eu sou dono daqueles, porque homem. Então, por favor, o Senhor trata os crentes. Ele não perde nenhum. Ele ama cada um.
Ele lida com cada um. São quantos os crentes no mundo? Milhões, irmãos. Tem crentes por todo lado, salvos por Cristo, homens e mulheres sérios no viver. Tem por todo lado. E Cristo perde algum deles? Não. Nós temos de vista nossos filhos. Meu pai tinha 13 filhos. Eram muitos filhos. Ele não dava conta na pobreza de tratar com todos, mas não perdia de vista nenhum. Quantos são os crentes em Cristo? Milhões e milhões. Ele perde nenhum deles. Então não vão ser abocanhados pela morte, nem pelo inferno. E agora, queridos irmãos, vamos à parte final. Porque eu falei para os irmãos que o amor tem poder conquistador e Cristo conquistou. Não conquistou? Conquistou. Você é crente porque Cristo lhe conquistou. O poder arrebatador, porque tem ciúme, ele vai pegar, tá? Isso aqui é meu, tira a mão, por assim dizer. E por fim, irmãos, o poder vencedor. Vamos lá, olha o final, versículo 7. Vocês estão olhando? As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Veja, agora ele vem lidar com as circunstâncias. Antes ele lidou com a morte e com o inferno. Agora as circunstâncias. Tudo numa linguagem que eu possa entender. Quando a Bíblia fala as muitas águas, é a linguagem do Velho Testamento. Muitas águas na linguagem profética refere-se ao mundo, àquele barulho ensurdecedor. Você vai no estádio de futebol, né? Agora imagine o mundo todo reunido, barulho ensurdecedor, é como as águas do mar. Salmo 46 fala, aquele barulho tremendo. Olha a agitação do mundo lá fora. Isso transforma-se como fosse um mar turbulento. O mundo é assim, tá? Então, em primeiro lugar aqui, o poder de Cristo, o amor de Cristo, vence o mundo. Vence. Se tem uma coisa que, meus irmãos, o mundo odeia lhe perseguir, pode ter certeza. Se você é um crente, o mundo vai lhe perseguir. Mas pastor, eu não fui preso. Não. Vai perseguir você um parente seu, um amigo seu, um filho seu. Alguém que não é crente persegue. Ele vai tirar você da igreja. Ele vai tirar você de santidade de vida. Ele vai lutar por isso. Tá? Porque ele não quer isso aqui. Os ímpios não suportam crentes que vivem para Cristo. Não suportam. Então eles vão criar todos os meios para tirar você do seu fervor. Tá? Ele não gosta de ver você indo na igreja, lendo a Bíblia, orando e testemunhando. Isso é uma coisa horrível para ele. Então eles vão acabar. Outros lugares eles perseguem, prendem, matam, como já fizeram com milhares de crentes no mundo. Mas nota o que ele diz aqui. As muitas águas não apagam o amor. Já imaginou? O amor de Cristo, fogo desse amor, arde no céu, no coração de Cristo. Arde aqui. Os irmãos sabem do poder que as águas têm para acabar com o fogo. Diz, há muitas águas. Imagina as muitas águas do mundo tentando apagar o fogo do amor de Cristo. Não consegue. E se tem alguém, um parente seu que está querendo lhe destruir espiritualmente, Deus vai lidar com ele. Tá? Vai lidar. Tá? Deus ignora
é capaz de destruir uma cidade inteira por causa de um crente. Deus sacudiu o navio por causa de Jonas. Podia ter destruído e matado todo aquele povo por causa de um homem só. Deus lida assim com os seus. Em segundo lugar, irmãos, vence o tempo. Quando a Bíblia fala dos rios, a diferença dos mares, né? Rios não é só para você pescar e tomar um banho, para você atravessar, porque tem o outro lado. Então é a linguagem do Velho Testamento para a travessia da morte. Vai chegar o momento que eu vou ter que atravessar. Você também. O que ele espera do outro lado? Se você é salvo, a travessia do rio é a travessia da morte. Nem os rios podem afogá-lo. Que coisa. O outro lado, o que espera? A Nova Jerusalém. Eu tenho uma casa naquela cidade. Minha mansão onde eu vou morar. O lugar onde os santos estão. Ele diz, os rios não podem afogar o amor. Maravilhoso. Quem pode fazer isso? Eu já vi, irmãos, santos de Deus bem idosos, na hora da morte, conseguindo reunir forças, sentar na cama, cantar um hino, eu avisto uma terra feliz, e ali morrer. Uma irmãzinha, lá na Bahia, um dia antes da morte, ela contemplou, Deus mostrou rapidamente a mansão celestial. No outro dia ela partiu, atravessou o rio da morte. Os rios não podem afogar o amor. Para o não crente, atravessar o rio da morte é o morrer para o castigo eterno. As águas do rio da morte caem no abismo. Que coisa! E por fim, ignora tudo aquilo que parece amor. Olha o final do versículo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de bem. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Vem com dinheiro, tente comprar um crente, vai jogar fora. Quantos crentes desprezaram isso? Fala, não quero, sou de Jesus. Vê o mundo com suas fortunas, eu posso ganhar na loteria, ganhar milhões, desprezam tudo isso. O mundo não pode comprar o amor, Deus não deixa. O crente vive na pobreza? Vive, e passa, às vezes numa dificuldade tremenda. Eu já contei casos aqui de crentes assim. Nada do mundo fê-los atrair para os manjares desta vida. Não. É o amor de Cristo na frente. Sai da frente. Você está querendo tirar alguém da igreja com ofertas? Pode sair. Eu sou de Jesus. Nós cantamos aquele hino, riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Está vendo? E mesmo que um crente seja rico, como Abraão foi, na hora H, na hora final, quando a morte chega, Abraão diz, tchau. Camelos, gados, jumentos, empregados, conforto da vida, tudo aqui. Eu estou indo para a cidade construída no céu. Vendo aqui. Então, querida igreja, eis aí a realidade do Senhor exigindo de nós o que nós devemos a Ele. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações nesta manhã, para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé?